da nossa integridade como servidores públicos. Então, esses ataques que a gente recebe, a gente só lamenta, porque muitas vezes não compreendem o teor da nossa decisão. E uma decisão foi essa que a gente tomou agora, que os diretores tomaram, de autorizar a Coronavac para crianças acima de 6 anos e até 17 anos. Isso teve como referência os dados, ainda não tinha como a gente concluir sobre segurança e eficácia. Esses são os dois principais pontos da TEM. A gente precisa ter certeza de que a vacina é segura, e isso é feito por meio de testes rigorosos, então por isso que qualquer fake news aí que diz que a vacina está causando males ou que pode causar mutações genéticas, isso tem que ser combatido, porque nós fazemos uma avaliação rigorosa sobre a segurança e também sobre a eficácia. É preciso saber se a vacina funciona, o quanto que ela funciona, como que ela produz anticorpos. Então, tudo isso faz parte dessa nossa avaliação, que acabou resultando por essa decisão, e comemoramos porque é mais uma vacina disponível para essa população que está vulnerável, né? Quando eu estava entrevistando o Dória, eu não vi, porque são centenas de milhares de mensagens que chegam, mas no meu telefone o Boris Casoy, o brilhante Boris Casoy, meu irmão, camarada, parceiro, um dos maiores jornalistas do Brasil, disse para mim: Datena, você tem um bordão aí, já que você gosta de usar bordão. Ele lançou um bordão: não vacile, vacine. É ótimo esse bordão e podia ser usado em qualquer campanha. Só podia sair da cabeça do Boris, que é um ser super inteligente. Abraço grande, Gustavo Agostinho Teixeira, por gentileza. A vocês, amigos da Rádio Bandeirantes, muito obrigado pela audiência até agora. Continuem com o Agostinho. O Gustavo tem muita coisa interessante a falar no Brasil, já era previsto, mas como já era previsto isso também, todos os problemas que os outros países estão enfrentando com os seus sistemas hospitalares também virão com essa predominância dessa vacina, que uns dizem ser um estágio quase que final dessa doença como pandemia e que ela se transforme em alguma coisa menos séria. Mas no erro do replicar do vírus, alguns cientistas ainda mantêm um pé atrás, que pode ser uma luta como a gente nunca lutou em todos os tempos da humanidade. Então, não vacile, vacine. Obrigado, Gustavo Agostinho Teixeira. Tá certo, Datena. Datenão que volta hoje à tarde, lógico, no Comando do Brasil Urgente na tela da Band, e volta, lógico, na segunda-feira aqui no Manhã Bandeirantes. A gente está com Gustavo Mendes, gerente-geral de medicamentos e produtos biológicos da Anvisa. Ô Gustavo, você falou nessa primeira pergunta para o Datena que a Anvisa se baseia em 2 pontos básicos, que é a eficácia e a segurança, né, do medicamento, no caso da vacina. A princípio, a Coronavac, Gustavo, estava sendo colocada como imunizante já a partir dos 3 anos, era a proposta do Butantan. E aí, depois da discussão toda, que ontem chegou ao fim, vocês decidiram que ela seria aplicada em crianças e adolescentes de 6 a 17. Por que houve essa mudança da faixa etária, Gustavo? Os dados que nós utilizamos para aprovar a Coronavac foram dados de um estudo do Chile, que envolveu milhões de crianças. O Chile já tinha aprovado essa vacina e já estava utilizando, mas a Coronavac especificamente foi aprovada para acima de 6 anos a partir de setembro e a partir de 3 anos a partir de dezembro do ano passado. Então, a população entre 3 e 6 anos ainda tem dados muito limitados para mostrar o desempenho. E a gente sabe que para criança, cada faixa etária importa. Então, por isso que a gente precisa de um acompanhamento maior desse resultado, além de outros... Dela, e cada imunizante tem a sua característica, né? Tem a sua formulação, ela seria muito adequada para crianças. Eu não sei se isso faz algum sentido, e chama atenção para a gente leigo, Gustavo, o fato da Coronavac ser ministrada para crianças da mesma forma que para adulto. É o mesmo imunizante, a quantidade é a mesma, né?
Por que que a Coronavac, nesse caso, ela não tem uma dosagem especial, uma dosagem pediátrica especial, como no caso da Pfizer? E queria saber se é verdade mesmo, que se as características da Coronavac, elas são adequadas para aplicação pediátrica. O nosso critério aqui para aplicação pediátrica leva em conta a segurança. Então, todas as vacinas que nós aprovarmos para a população pediátrica são seguras. Então, não há de se falar, pelo menos aqui não haverá nenhuma distinção nesse sentido, dizendo que uma vacina é mais adequada que a outra. A questão é a segurança, ela precisa mostrar que é segura e, claro, se existe alguma especificidade com alguma criança, com comorbidade, alguma questão que precisa ficar atento, aí sim pode se direcionar para uma vacina, mas não existe esse grau de comparação nas nossas aprovações. E quanto à dosagem, a grande questão é a seguinte: para começar o desenvolvimento de uma vacina para criança, os primeiros estudos que são realizados são justamente para definir qual é a dose adequada. Porque para nós de agência reguladora sempre vai ser esse o norte. Tem que ser a menor dose com a melhor resposta. Então, no caso da Pfizer foram testadas 3 doses diferentes e eles mostraram que com 1/3 da dose do adulto conseguiu atingir a mesma resposta que era observada em anticorpos para adultos. E no caso da Coronavac, esse mesmo teste começou e o que eles viram, o que foi visto nos ensaios, foi que precisava da mesma dose de adulto para atingir a mesma resposta. E é claro que depois desse primeiro estudo é preciso ter uma avaliação de segurança, porque se você tem uma dose igual à de adulto, você precisa ter um perfil de segurança também bem estabelecido. Então, por isso que tem essa diferença, e isso é absolutamente normal, porque cada tecnologia tem uma perspectiva, tem uma característica específica, e isso precisa ser mostrado nos estudos. Nós estamos conversando com Gustavo Mendes, que é gerente-geral da Anvisa, falando sobre a autorização que aconteceu ontem. Foi um dia histórico, né? Nessa guerra, nessa briga do país contra o coronavírus. Ontem, essa vitória com a autorização da Coronavac para aplicação pediátrica também. Agora, ontem, Gustavo, na reunião que vocês tiveram, muito detalhada, com vários técnicos se manifestando, cada um explicando o seu ponto, e o Dr. Barra Torres também, lógico, participando dessa reunião, ele, em particular, fez questão de dizer que a Anvisa, como agência reguladora, ela autoriza, ela dá o aval dizendo que aquele medicamento, aquele imunizante é próprio para tal faixa etária, para tal tratamento. Mas aí cabe ao Executivo, no caso ao Ministério da Saúde, a autorização para que a vacinação comece de fato. É assim mesmo, né? Quer dizer, agora depende do Ministério da Saúde, que inclusive parece que ainda estava protelando um pouco mais, esperando a publicação no Diário Oficial. Mas é isso, a agência vai até um limite. Depois o processo de imunização cabe ao Ministério da Saúde, né, Gustavo? Exatamente, é importante reforçar esse esclarecimento, porque a gente, desde o começo da pandemia, que começou a estar mais em destaque, é muito cobrado frequentemente sobre mas por que a vacina não está aqui no meu braço? Cadê a minha vacina? Cadê o meu medicamento? E é importante ficar claro isso, a nossa avaliação é sobre qualidade, segurança e eficácia dos produtos que vão ser utilizados. Mas não cabe à Anvisa a gestão, a logística, o Programa Nacional de Imunização. Então, por isso que nós decidimos pela aprovação da Coronavac, e a partir disso é que o Ministério, os governos e os estados vão se organizar para garantir essa distribuição. Mas a partir do momento ontem em que nós decidimos e está apta para ser usada nessa população. Quer dizer, independe da publicação. Eu nem sei se a publicação foi feita, não sei se você sabe, Gustavo, se já houve a publicação da decisão da Anvisa, que parece que era o que o Ministério da Saúde punha como condição sine qua non para iniciar a vacinação. Você sabe se já houve a publicação ou não? A publicação, sim, a publicação acontece ali naquele momento do pronunciamento, porque é uma autorização de uso emergencial, né? A emergência requer processos diferenciados. Então, por isso que a gente considera como aprovação ali no momento da manifestação
como aconteceu em 17 de janeiro. Se a gente lembrar o que foi 17 de janeiro, um ano, né, quase um ano aí, mais de um ano ali atrás, que a gente falou sobre as primeiras vacinas e elas já começaram a ser utilizadas imediatamente. Então, por isso que esse rito é diferente. Agora a expectativa então a nossa expectativa com a agência reguladora é saber quando teremos novos dados para ampliar ainda mais essa faixa, porque na nossa perspectiva e pelos dados epidemiológicos, vacinar as crianças é fundamental. E esses dados virão de onde? De experiências em outros países, do processo de vacinação que vai ser iniciado agora com crianças no Brasil? De onde virão esses dados que podem, inclusive, fazer com que a Anvisa amplie a faixa etária desse imunizante, Gustavo? No caso da Pfizer, já existem estudos em andamento e inclusive, já com alguns resultados preliminares. E a empresa vai submeter para a gente assim que esses dados forem organizados e compilados para uma apresentação. No caso do Butantan, além do estudo do Chile, também tem um estudo global que está acontecendo, África do Sul, Malásia, Tunísia, que tem expectativa aí inclusive para agora, em março, já ter resultados. Mas é importante ficar claro que não é a Anvisa que vai pegar esses dados e decidir pela ampliação sem o compromisso do Butantan e da Pfizer de submeter para a gente esses dados, se comprometer com o acompanhamento dessas vacinas, uma série de compromissos que precisa ser estabelecido. É por isso que a Anvisa não vai decidir ampliar se não houver o pleito por parte dos desenvolvedores. Isso é importante, hein? Isso é importante. Quer dizer, cada um do seu lado, tanto a Pfizer quanto o Butantan, eles têm que tomar iniciativa, tem que partir deles o pedido à Anvisa para que aí se verifique a necessidade, enfim, e se é o caso mesmo de ampliar a faixa etária. Parte deles o pedido para a Anvisa, é isso? Exatamente. Agora a gente vai acompanhar e cobrar deles, né? Porque a Anvisa, por mais que os dados sejam publicados em artigos científicos ou mesmo anunciados, né? Hoje a gente tem visto muito na imprensa assim, anúncios assim, minha vacina funciona para crianças de 0 a 6 anos e etc. Mas esses dados que são submetidos para a agência reguladora, que precisam ser relatórios completos, não é um artigo científico que você manda e fala, funciona. Precisa ter todos os laudos, todas as informações dos participantes do estudo, todos os relatos completos. Isso precisa ser enviado pelos desenvolvedores. É por isso que a gente vai acompanhar aí, eu como cidadão vou acompanhar e vou questionar os desenvolvedores frequentemente para saber quando esses dados vão ser enviados para a Anvisa para que a gente possa fazer essa avaliação. Gustavo, eu sei que é sempre muito difícil, delicado, né, fazer previsão de datas. Eu sei que não é fácil porque são tantas coisas que tem que acontecer ao mesmo tempo, né? Tanta gente participar da atividade, da produção, do estudo, enfim, né? Que é difícil mesmo saber quando o ponto final vai chegar. Mas a gente está vivendo 2 anos de pandemia, esperando a primeira dose da vacina ser aprovada, depois a ampliação do número de imunizantes para adultos, enfim, depois jovens, agora crianças. Você acha que dá para dizer que até o final do primeiro semestre desse ano, todas as faixas etárias já vão estar com a sua dose já encaminhada, com a vacinação sendo aplicada em algum estágio, seja na primeira dose, na segunda dose, para toda a gama da população brasileira, ou é arriscado dizer? Olha, eu particularmente eu tenho a esperança de que sim, né? Eu como pessoa, como cidadão e pelo que eu estou acompanhando do desenvolvimento de vacinas, eu acredito que há sim essa possibilidade, né? Os estudos estão bem avançados e a gente tem visto resultados promissores. Então eu, como um cientista, como alguém que acompanha de fora, sim. Agora, como instituição é difícil, porque como a gente viu, não basta ter resultados positivos de uma vacina, não basta a aprovação da Anvisa, não basta o Ministério disponibilizar, é preciso ter uma campanha mesmo, é preciso ter vários atores envolvidos, né? A gente precisa combater as notícias falsas que têm colocado tanto medo nos pais, para que a adesão possa ser maior, né? E a gente sabe, é importante sempre lembrar que vacinação é um pacto coletivo. A gente conseguiu esses resultados agora de diminuição de mortes porque a gente tem uma cobertura vacinal enorme. Então, assim, não faz sentido
a gente achar que eu não vou me vacinar, deixa o outro se vacinar e eu me protejo de tabela. A gente precisa ampliar essa cobertura vacinal. Então, por isso que a minha esperança é que ao longo desse ano a gente consiga avançar e ter todo mundo aí vacinado. Aliás, essa cobertura cada vez maior de vacina, da vacina para toda a população, ela é que vai dizer, né, Gustavo, se a Ômicron de fato é o último estágio da pandemia ou não, né? Porque essa discussão surgiu de que a Ômicron, por ser muito contagiosa, então ela ia se proliferar por boa parte da população muito rapidamente, como de fato está acontecendo no mundo inteiro, mas por ser menos letal e como a vacina está atingindo mais gente, então ela teria esse condão, digamos assim, de ser uma fase final da pandemia. Tem gente que defende isso, tem gente que não acredita nisso de forma vigorosa, dizendo que não tem nada a ver, que o vírus pode se replicar, pode haver uma nova variante. Eu acho que o que vai definir se a Ômicron é de fato a fase final da pandemia é isso, é o quanto nós estaremos vacinados, né, Gustavo? Exatamente. E mesmo se a gente pensar no cenário otimista de que a Ômicron é uma variante que vai buscar uma tendência do vírus a se adaptar mais ao humano e matar menos e causar menos sintomas, a gente tem que ainda pensar que é preciso uma ampla cobertura vacinal, porque de qualquer forma a gente vai ter que estar protegido para uma eventual mutação que possa acontecer. Então, por isso que eu acredito que a cobertura vacinal independe desse cenário que algumas vezes é visto como otimista. Eu, particularmente, acredito que são mutações apenas, então podem ser mutações que podem retornar a uma situação de gravidade se a gente não ficar muito atento. A gente tem discutido muito essa questão nos fóruns internacionais de que, e saiu recentemente um estudo interessante mostrando que Israel, por exemplo, colocou a quarta dose, né? Eles adotaram, foi o primeiro país que adotou essa questão da quarta dose. E os resultados não foram tão diferentes, não teve um ganho, um incremento de imunidade tão significativo para justificar essa quarta dose. O que está levando a gente a pensar que a perspectiva da vacinologia é você ter atualização de vacina, você pegar as cepas circulantes e redesenvolver essas vacinas. Então, pode ser que a gente caminhe para um cenário de influenza, né, que a gente toma todo ano. Mas tudo isso vai depender ainda de uma observação que a gente precisa fazer. Então, por isso que hoje a recomendação é todo mundo se vacinar com o que tem para a gente poder, ter essa proteção. Isso que você falou é bem interessante, viu, Gustavo? Porque a gente fica com a tendência de falar assim, não, se vier a quarta dose vou tomar, a quinta dose vou tomar. Aquela sensação de que você vai acumulando, né? Você vai acumulando imunizante. Mas esse dado que você traz, que ainda é lógico, tudo é muito preliminar, tudo está sujeito ainda a alterações, como você disse desde o início da nossa conversa. Mas esse dado que pode indicar que uma quarta dose não teria tanto efeito assim e que o ideal seria talvez uma primeira dose de uma nova formulação da vacina, né? Para que ela entre no nosso calendário de vacinação e vire algo corriqueiro e menos agressivo, né, Gustavo? Exato, isso o exemplo da influenza, né, da gripe, é um exemplo bastante prático de que isso pode acontecer, porque é isso, se você tomar a vacina da gripe do ano passado ou do retrasado, não vai acrescentar nada. Se você reforçar a dose do que você já tomou, não vai acrescentar a sua titulação de anticorpos. Você não vai trazer de volta aquela resposta que você teve. Então, a quarta esse exemplo de Israel foi importante para isso, para a gente repensar, e as empresas já estão se movimentando nesse sentido, né? Tanto Pfizer quanto Butantan, própria AstraZeneca, já estão falando dessas atualizações e a gente tem acompanhado muito de perto e isso faz parte do nosso trabalho. A gente sabe que atualizar a biotecnologia das vacinas é algo que não é incomum para outras viroses. E aí, nesse cenário, se de fato ele se confirmar, essas atualizações vão acontecer naturalmente. Bom, se bem que
a fabricação dos imunizantes, dessas vacinas que estão sendo distribuídas agora, essa fabricação foi feita num tempo recorde, né? A humanidade se superou mesmo, né? E o Brasil está incluído nisso também, nesse desenvolvimento de imunizantes, enfim. Mas aí a tendência nesse quadro, se ele se confirmar, é que esses imunizantes atualizados aconteçam com naturalidade, com rapidez e com valores, com preços cada vez menores, é isso? Essa é a perspectiva, porque a atualização de uma vacina, ela é um trabalho, eu diria assim, né, de uma forma didática, eu diria que é 30% do trabalho de um novo desenvolvimento, porque você não precisa refazer todos os estudos que foram feitos ali no começo, envolvendo voluntários e toda essa questão. E a parte da biotecnologia mesmo, de manipular e atualizar as cepas virais, isso também é algo que é mais simples. Então, é algo que, claro, precisa de resultado, precisa dar certo, né? Precisa de investimento, é um estudo, querendo ou não, mas é algo que é mais simples. E se isso se confirmar, então, a gente vai ter... A tendência é que o preço diminua, o acesso amplie e a gente possa... efetivamente incorporar num calendário. E o ideal mesmo, na verdade, na minha perspectiva e na minha esperança, o ideal mesmo era que a gente conseguisse erradicar esse vírus, né? E tem alguns vírus que estão erradicados, e aí a gente não precisaria ficar vacinando o tempo todo. A gente teria o programa de vacinação, erradicaria, e aí a gente ficaria tranquilo. Mas tudo isso ainda está sendo construído, né? Isso passa não só pelo avanço da ciência, pelo desenvolvimento dos estudos, das pesquisas, mas também pela colaboração dos homens, né? Das pessoas que comandam, né? Claramente, a gente tem visto isso. Eu sei que vocês da Anvisa evitam comentar posturas do governo federal e é natural que seja assim mesmo. Acho que é correto da parte de vocês. Mas tem sido uma briga muito grande da Anvisa, que acho que vai sair maior dessa pandemia do que entrou. Acho que a Anvisa, para nós, pelo menos leigos, a gente não sabia o que era Anvisa. Eu lembro muito bem, por exemplo, quando se falava do Supremo Tribunal Federal, né, Gustavo? Que a gente não sabia o que era. Não sabia. Você não sabia. Se não passasse pelo Gilmar Mendes da Paulista, você não reconhecia, né? Agora não, né? Agora você pede autógrafo para ele. Quem quer pedir autógrafo, tira foto, né? Quem quer tirar foto com o Gilmar Mendes, enfim... isso tem o lado bom, né? Porque você aproxima a justiça, no caso do Supremo, do cidadão, e tem o lado ruim também, porque você mostra as mazelas do Supremo, como tem acontecido com alguma frequência, infelizmente. Mas no caso da Anvisa, acho que tem isso também um pouco, né, Gustavo? Acho que a Anvisa virou uma coisa compreensível pro leigo, pro cidadão. Acho que a importância da Anvisa está mais do que mostrada. E acho que a Anvisa, até pelas dificuldades que enfrentou ao longo desse período, acho que vai enfrentar algumas ainda, acho que sai maior do que antes. Você não acha, Gustavo? Eu tenho essa esperança. Eu lembro exatamente quando a situação de pandemia foi declarada, no começo de 2020 ali, e a gente estava reunido com todas as outras agências reguladoras que fazem parte desse fórum que a gente participa, e todos estavam na mesma situação. Se nós, como agências reguladoras, não deixarmos muito claro para as pessoas por que a gente faz o que a gente faz, nós vamos ser desacreditados, ultrapassados, etc. Então, a estratégia de comunicação e interlocução com o público é global. Por quê? Porque senão fica parecendo um órgão que atrasa, né? E ainda tem, né? Muita gente que não conhece ainda fala, não, mas a Anvisa está demorando, está atrasando meu acesso, está dificultando, está burocratizando. Então, se a gente não for muito transparente e explicar por que a gente está fazendo isso, a gente não consegue o nosso objetivo. E eu acho que, por sorte, até o momento, a gente está conseguindo. E, claro, com espaços como esse aqui que vocês nos oferecem, a gente consegue falar um pouco mais a linguagem das pessoas. Que bom. E o espaço está sempre aberto aqui para vocês da Anvisa, que começaram muito desacreditados, até por culpa do presidente Bolsonaro. O Dr. Barra Torres foi indicado, né, pelo presidente Bolsonaro. É assim que funciona, né? A gente pode gostar dessa fórmula ou não, mas é assim que funciona. O presidente indicou. E aí já o Dr. Barra Torres foi indicado, né, pelo presidente Bolsonaro. É assim que funciona, né? A gente pode gostar dessa fórmula ou não, mas é assim que funciona. O presidente indicou. E aí já vem com um X nas costas, né? Já chega sob suspeita.
Então se falava que a Anvisa podia ser só um chancelador das decisões do presidente, que nesse quesito pandemia tem tomado atitudes muito longe das ditadas pela ciência. Infelizmente a Anvisa foi desgarrando, mostrando que não tinha nada a ver e se estabelecendo mesmo como uma agência reguladora importante no mundo, como sempre foi. Gustavo Mendes, gerente-geral de medicamentos e produtos biológicos da Anvisa, muito obrigado. Desculpa pelo atraso, eu sei que sua agenda foi para o espaço, acabamos com a agenda matinal do Gustavo Mendes, mas foi por causa da perda da Elza Soares também, né? Então, acho que é um motivo importante, mas te agradeço pela simpatia e pela compreensão, tá bom? Eu agradeço, a homenagem muito emocionante que foi feita aí, realmente uma grande perda pra gente. Obrigado pelo espaço e até uma próxima. Valeu, até a próxima. Abração. Gustavo Mendes falando com a gente aqui dessa decisão importante demais, um marco importante demais. A gente vai perceber isso mais lá pra frente. Quem acha que não é, quem acha que foi qualquer coisa que aconteceu ontem com a aprovação da Anvisa dessa nova fase da vacinação com o uso da Coronavac, vai perceber em breve, quando as crianças voltarem para a escola, quando essa pandemia ficar mais longe da gente, vai notar que foi um marco importante o que aconteceu ontem. E o Gustavo Mendes deu detalhes, falando inclusive dos passos seguintes, né? Do que pode acontecer, e tomara que se confirme mesmo com a Coronavac, o coronavírus, a Covid-19, se transformando numa gripe. Aí sim, né? Uma espécie de influenza que a gente vai ter que tomar aquela dosezinha de vacina todo ano, mas sem maiores consequências, tomara que seja assim mesmo. Olha, 11h10, o Datenão falou ontem com o governador João Dória, falou ao vivo, entrevista exclusiva durante o Brasil Urgente, ontem à tarde na tela da Band, falando, lógico, também sobre vacina, né? O governo de São Paulo que já iniciou a vacinação, o programa oficial vai começar já, eu vou passar na sequência aqui o calendário estadual de vacinação infantil contra a Covid, já passo agora, vai. Então, de 20 de janeiro, portanto, desde ontem até 30 de janeiro, então de ontem até o final do mês, vacinados crianças de 9 a 11 anos sem comorbidades. E do dia 31/1 a 10/2, crianças de 5 a 8 anos sem comorbidades também. Lembrando que isso já é em função da entrada da Coronavac, né? Porque até então só se tinha a Pfizer, mas numa quantidade muito pequena, né? Foi um lote pequeno para as nossas necessidades, que chegou aqui no Brasil e para distribuir para o Brasil inteiro. Então, lógico, cada estado recebe uma quantia referente à sua população, mas insuficiente no caso da Pfizer. No caso da Coronavac, não. O Butantan já tem lotes e mais lotes disponíveis, então já dá para ampliar, inclusive para crianças sem comorbidade. Então já a gente repete esse calendário inteiro para você anotar direitinho e não deixar de levar a sua criança, né? Pelo amor de Deus, levar o filho, o sobrinho, o neto, enfim, qualquer criança aí que você tenha responsabilidade sobre ela, não vai deixar de atender exatamente nessa hora mais importante. E o Datenão falou ontem com o governador Dória sobre isso. Vamos ouvir? Vamos lá. Mas hoje uma data muito importante, porque a Anvisa, que aliás tem se demonstrado uma agência reguladora de primeiro mundo mesmo, e que merece estar no primeiro mundo mesmo, tem tomado algumas decisões, inclusive contrárias das posições que o presidente Jair Bolsonaro tem e tinha. Tem tomado posições corajosas, a turma lá do Barra Torres, e que é do contra-almirante Barra Torres, que por ser militar, por ser da Marinha, muita gente achou que no começo a Anvisa iria politizar as suas ações e não fez. Isso ajudou a salvar milhões de vidas. Esse é um grande detalhe. Vacinação infantil, importante, porque nós não temos vacina suficiente para vacinar todas as crianças do Brasil. Está provado que a vacinação infantil é segura.